Olá pessoal, antes de começarmos a falar sobre o homenageado desses traços biográficos, cabe aqui um esclarecimento importante. A maior parte do conteúdo desse vídeo já havia sido antes publicado aqui no canal. Porém, apesar dos nossos vídeos não serem monetizados e se enquadrarem apenas como instrutivos, esse vídeo foi barrado. Então, para não desrespeitarmos as regras impostas pela plataforma, mas principalmente em respeito a todos vocês que são nossos seguidores aqui do canal e também em respeito ao nosso homenageado, que merece e muito um vídeo nessa série, nós editamos o vídeo e, cumprindo as exigências, subimos novamente aqui no canal. Herculano Pires ficou conhecido como o apóstolo de Kardec. Tal era a sua maestria em defender a pureza doutrinária e os conceitos espíritas codificados pelo mestre de Lyon. Filósofo, jornalista, escritor, tradutor, professor, poeta e um apaixonado pela vida, Herculano era um conhecedor profundo dos postulados da doutrina espírita e foi designado por Chico Xavier como o melhor metro que mediu Kardec. Foram muitos os episódios em que Herculano Pires foi a público utilizando-se dos jornais escritos, dos livros, dos meios radiofônicos e até mesmo da televisão para sair em defesa da doutrina que ele tanto amou e entendeu tão bem. Nesse vídeo, nós citaremos alguns desses episódios, buscando mostrar o quanto Herculano era sensato e brando, apesar de enérgico e ágil na hora de se colocar ao lado da verdade. Herculano também foi um incansável trabalhador do movimento espírita de unificação no Brasil, que em sua época dava os primeiros passos, e ele contribuiu de maneira vigorosa para pavimentar a estrada que hoje nós percorremos com mais segurança dentro dessa questão. Como seria bom se nós tivéssemos mais herculanos nos dias de hoje, trabalhando no movimento espírita. Sua retidão de caráter, sua honestidade, seu bom senso e, acima de tudo, a sua fidelidade aos conceitos doutrinários fez de Herculano Pires uma das personalidades mais respeitadas dentro dos meios espíritas no Brasil. O vídeo tem muito mais detalhes para vocês conhecerem sobre a história do apóstolo de Kardec. Então eu peço a vocês que já deixem o like, compartilhem o conteúdo desse vídeo com seus amigos e em suas redes sociais e se inscrevam, aqueles que ainda não são inscritos no canal. Vamos ao vídeo. O ano é 1914. No dia 1º de agosto, a Alemanha declarou guerra à Rússia e 2 dias depois, à França. No dia seguinte, invadiu a Bélgica. 24 horas depois, exatamente à meia-noite, a Inglaterra atacou a Alemanha. O rastilho de pólvora alastrou-se e antes de findar agosto, o Japão investiu contra a China, tomando-lhe várias ilhas. A ânsia do poder enlouquecera a humanidade. A guerra espalhava-se rapidamente em todos os continentes, envolvendo também o Brasil. Esse conflito iria durar até 1918 e deixaria milhões de mortos e feridos no mundo todo. Mas a espiritualidade jamais deixou de enviar missionários à Terra. E na madrugada do dia 25 de setembro de 1914, cerca de 2 meses após eclodir a Primeira Grande Guerra, reencarnou na bela cidade de Avaré, no interior do estado de São Paulo, José Herculano Pires,
com a missão de defender a pureza doutrinária e consolidar a doutrina espírita em terras brasileiras. Era ele o filho primogênito de José Pires Correia, um farmacêutico que abandonaria a profissão para tornar-se um dos mais vibrantes jornalistas do interior paulista, e de Dona Bonina Amaral Simonetti Pires, descendente de antiga família de Avaré e distinta pianista. O casal teve 7 filhos: Herculano, Geraldo, Renê, Lourdes, Marília, Diógenes e Nancy, os 2 últimos desencarnados com tenra idade. Herculano, desde menino, tinha visões espirituais. Fato esse que teria importância fundamental no decorrer de toda a sua vida. Conta ele que as visões eram reais. Via espíritos vagando pela casa. E não eram apenas os mortos. Diz que via sua mãe, depois que dormia, desprendida do corpo físico, também andar pela casa. E essas visões eram bastante frequentes na vida do pequeno Herculano Pires. Ele trazia da espiritualidade um lastro cultural vastíssimo, adquirido em vidas anteriores, e uma vocação perfeitamente definida. Menino notável, com apenas 9 anos de idade, calças curtas, ainda nos bancos de uma escola primária, ele se revelou poeta. Já conhecedor das leis rígidas da arte poética, o menino redigiu em versos decassílabos um soneto. Quando Herculano tinha 13 anos de idade, seu pai, juntamente com seu tio, instalaram na cidade de Cerqueira César uma pequena gráfica e lançaram o jornal O Porvir, um semanário com circulação aos domingos. Foi o primeiro jornal daquela pequena cidade. De janeiro de 1927 a dezembro de 1929, ele trabalhou com seu pai no jornal na condição de tipógrafo auxiliar. No ano de 1930, Herculano não havia completado ainda 16 anos e já lança o seu primeiro livro, Sonhos Azuis, uma coletânea de 5 pequenos contos. Depois de ter feito o serviço militar obrigatório, com 18 anos de idade, ele lança a sua segunda obra, Coração, um livro de sonetos e poemas. Por essa obra, ele foi elogiado na imprensa de São Paulo e do Rio de Janeiro, por vários críticos de poesia. Por volta do ano de 1932, Herculano assume a direção da tipografia e do jornal O Porvir, pois seu pai partiu para os negócios com a plantação de algodão. Nesse mesmo ano, com os amigos poetas e literatos da região de Avaré, Sorocaba e Cerqueira César, ele funda a União Artística do Interior. Herculano foi o presidente da primeira gestão da União Artística do Interior. E no ano de 1933, realizaram um concurso de contos que obteve um enorme sucesso em todo o estado de São Paulo e até em algumas cidades de outros estados. Foram mais de 200 poetas e escritores que enviaram seus trabalhos. A entrega dos prêmios foi feita em sessão solene no auditório da Biblioteca Municipal de Sorocaba. No ano de 1935, Herculano, com 21 anos de idade, tinha na literatura e no jornalismo uma enorme ocupação, e para qualquer moço naquela altura estaria de bom tamanho, mas não para ele. Desde a adolescência, alimentava ele também o sonho de ser professor. Assim, resolvido a prosseguir os estudos, mudou-se para Botucatu, cidade em franco progresso e onde havia a escola normal. Porém, dificuldades financeiras o fizeram retornar para a cidade de Cerqueira César, onde reassumiu a redação de O Porvir. Nessa época,
sua produção literária se intensificou sobremaneira. Era comum o rapaz atravessar a madrugada escrevendo romances, novelas, poesias, e os originais se amontoavam nas gavetas. O popular e querido poeta, escritor e folclorista Cornélio Pires, autor de 25 livros, quando visitava a cidade de Cerqueira César, sempre se hospedava na casa do primo Herculano. Desde a adolescência, temas filosóficos, inclusive de caráter religioso, interessavam a Herculano Pires. Nascido em família católica, desde os 15 anos, já se debatia com questões que a igreja não conseguia lhe responder, e foi aos 22 anos de idade que, já muito próximo de se tornar materialista, o seu amigo Dadício de Oliveira Baulé o desafiou a ler o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. E sobre esse fato ele mesmo relata: a contragosto aceitei o desafio e o estou lendo e estudando até hoje. Tornei-me espírita pelo raciocínio. Isso ocorreu no ano de 1936. E anos mais tarde, Herculano viria a dizer as seguintes palavras sobre o fato de ser espírita: ser espírita é viver o espiritismo, é transformar os princípios doutrinários em norma viva de conduta para todos os instantes de nossa curta existência na Terra. É praticar, enfim, o espiritismo não apenas no recinto dos centros ou no convívio dos confrades, mas em toda parte que nos encontremos, na rua, no trabalho, na solidão dos próprios pensamentos. Ao mesmo tempo em que se aprofundava no estudo de O Livro dos Espíritos, passou Herculano Pires a assistir sessões mediúnicas e, naquele ano de 1936, com a ajuda de amigos, fundam a primeira instituição espírita de Cerqueira César, o Centro Espírita Humberto de Campos. Com apenas 22 anos de idade, Herculano Pires já é o presidente de uma casa espírita, e naquele mesmo ano realizava sua primeira conferência na pequena cidade de Ipaussu, interior de São Paulo. No Natal desse mesmo ano, Herculano junta vários amigos da cidade de Cerqueira César e lançam a Cruzada Papai Noel, que era uma ação para assistir as crianças mais carentes e em condição de extrema miséria da cidade. Com os anos passando, essa ação foi tomando proporções maiores e passaram a ser assistidos não só as crianças, mas também famílias carentes em geral. Eram atendimentos não só com a alimentação, mas também na área médica e na educação das crianças. Quando fez sua primeira conferência espírita, Herculano Pires conheceu na cidade de Ipaussu a moça que viria a ser sua esposa. Maria Virgínia de Anha Ferraz tinha pele morena, os olhos grandes e negros. Era bonita, inteligente e bem-falante, filha de pais espíritas praticantes. Já no segundo encontro, dentro de um trem, Herculano pede a moça em casamento, e a cerimônia acontece no dia 11 de dezembro de 1938. O casal teve 4 filhos: Helena, Heloísa, Herculaninho e Helenilda. Em 1940, a família se muda para Marília, em busca de melhores condições de vida. E por consequência do desencarne de sua sogra, todos os seus cunhados e o sogro vão morar com eles também. Herculano Pires, espírito boníssimo, recebeu-os de braços abertos e ajudou a educar os menores. O segundo e o terceiro filhos de Herculano e Virgínia, Heloísa e Herculaninho, nasceram em Marília, passando então a viver na mesma casa felizes 12 pessoas. Helenilda, a caçula, nasceria em São Paulo. Felizes, não obstante as dificuldades, porque o amálgama que os unia era o amor aliado ao fato de serem espíritas, e porque tinha Herculano Pires o mais elevado sentido de família. Nos eventos doutrinários,
sempre se fazia acompanhar da esposa e dos filhos. Em Marília, Herculano logo se integra ao Diário Paulista, um renomado jornal que circulava em toda a região da Alta Paulista, porém estava em condições financeiras bastante críticas. Com muita fé na espiritualidade superior e confiança no seu próprio talento, Herculano compra o Diário Paulista à prestação e traz alguns jornalistas renomados para trabalhar com ele na redação. Depois de pouco tempo, com muito trabalho, consegue reequilibrar as contas financeiras do jornal. A literatura continuava sendo forte paixão na vida de trabalho de Herculano Pires. E através das páginas do seu jornal, ele ativou o movimento literário daquela região. Foi nesse período que ele lançou Estradas e Ruas, livro de poemas murais da Alta Paulista, editado em 1943. Érico Veríssimo viria a escrever uma crítica sobre esta obra, dizendo: "Os versos de Herculano Pires são vigorosos e me parecem muito mais cheios de substância do que muita coisa que anda por aí editada e reeditada." Além dos compromissos profissionais com o seu jornal Diário Paulista, com a literatura que ele nunca abandonou e o seu desvelo com a família, Herculano Pires assumia compromissos extensos com o movimento espírita na região da Alta Paulista. No período de 30 de março a 4 de abril de 1946, na cidade de Marília, realizou-se o primeiro Congresso Espírita da Alta Paulista, que teve à frente, como secretário, Herculano Pires, e como presidente o médium Urbano de Assis Xavier. O trabalho da comissão executiva para a realização desse congresso foi intenso, com prévias sendo realizadas nas cidades de Garça, Pompeia, Quintana, Tupã, Oswaldo Cruz e Bauru. Importante notar que nesse momento a USE, a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, ainda não havia sido constituída, e desse congresso saíram importantes decisões e planos para o futuro do movimento espírita no Estado e também no restante do país. 14 teses foram apresentadas no congresso, e 8 delas mereceram aprovação, inclusive uma de Herculano Pires, intitulada O Espiritismo e a Construção de um Novo Mundo, Estabelecimento do Reino de Deus na Terra, que mais tarde, no ano de 1967, ele revisaria, dando o verdadeiro enfoque doutrinário. No final do ano de 1946, Herculano vende o jornal Diário Paulista e muda-se com a família para a cidade de São Paulo. No começo, foi difícil iniciar a vida profissional na capital. Ele tentou editar uma revista, mas que logo faliu. Traduziu livros e acabou conseguindo um emprego no jornal Folha da Manhã, e poucos meses depois também no Jornal de São Paulo. Herculano, com seu jeito sempre honesto e um senso de justiça incomum, usava as colunas dos jornais em que escrevia para denunciar toda sorte de incoerências e injustiças políticas, públicas e administrativas que encontrava por todo o país. Mas principalmente ele defendia o interior de São Paulo. A situação começa a se equilibrar para Herculano no ano de 1947, quando ele começa a trabalhar no complexo jornalístico de Assis Chateaubriand, conhecido como Diários Associados. Um império com 32 jornais diários, 18 revistas, 22 emissoras de rádio e 16 canais de televisão espalhados em todo o país. Entrou ali como repórter e passou a ocupar o cargo de cronista parlamentar, fazendo a cobertura jornalística da Câmara Municipal de São Paulo. Mais tarde,
Herculano Pires seria presidente da Associação dos Cronistas Parlamentares da Câmara Municipal de São Paulo e ingressaria na Academia Paulista de Jornalismo, ocupando a cadeira cujo patrono, por ele mesmo escolhido, é Cornélio Pires, o seu primo. Nesse interim, ele lança o livro O Caminho do Meio, um romance escrito 3 anos antes, ainda em Marília. Existiam nessa época 4 entidades federativas que procuravam congregar o movimento espírita no estado de São Paulo, porém de maneira muito esparsa e com pouca organização. Vale dizer que o movimento precisava de unificação. Herculano Pires foi convidado por Pedro de Camargo, também conhecido como Vinícius, a integrar a equipe que estava organizando o primeiro Congresso Espírita do estado de São Paulo, que viria a integrar todas as federativas espalhadas e daria início à USE, a União das Sociedades Espíritas do estado de São Paulo. Conheceu então o comandante Edgar Armon, que foi o primeiro presidente da USE, e passou a integrar o Conselho Deliberativo da então entidade nascente, juntamente com Júlio Abreu Filho, Vinícius, entre outros confrades. Em 1952, Herculano é eleito vice-presidente da USE, permanecendo até 1955. Herculano Pires passa a ser requisitado para conferências e palestras por todo o território brasileiro, e o seu trabalho junto à doutrina espírita ganha mais espaço em sua vida. Por essa época, então, ele deixa o Jornal de São Paulo e a Folha da Manhã, permanecendo somente no Diários Associados, e dedica mais tempo para a defesa dos postulados da doutrina espírita. Começa a escrever semanalmente uma coluna espírita no Diário de São Paulo, com o pseudônimo de Irmão Saulo. Esses artigos ficaram muito conhecidos em todo o movimento espírita, por defenderem a pureza doutrinária e trazerem os conceitos codificados por Allan Kardec de uma maneira simples, objetiva e com uma profundidade filosófica que era característica de Herculano Pires. Em carta endereçada a Herculano Pires, Chico Xavier assim se refere às publicações semanais. As crônicas aos domingos no diário estão admiráveis. A doutrina espírita sempre brilhando em seus conceitos e esclarecimentos com o equilíbrio, elegância, elevação e bom senso que lhe caracterizam os recursos de missionário da nova revelação. Herculano tinha preocupações pungentes com a imprensa espírita no Brasil. Entendia ele que, apesar de grandes precursores da divulgação e sustentadores da imprensa espírita no passado, como Batuíra, Bezerra de Menezes, Caibar Schutel, Luiz Olímpio Teles de Menezes, Petitinga, entre outros, naquele momento existia uma crise de identidade da imprensa espírita brasileira, que não conseguia traduzir em ações os postulados da doutrina espírita, e não havia, em raras exceções, uma imprensa atuante e consciente de seu papel no movimento espírita. E no dia 23 de janeiro de 1948, com a presença de 15 jornalistas espíritas da imprensa escrita e falada, na sede do Sindicato dos Jornalistas do Estado, é fundado então o Clube dos Jornalistas Espíritas do Estado de São Paulo, tendo na figura de Herculano Pires o seu idealizador e eleito por unanimidade o primeiro presidente. O Clube dos Jornalistas Espíritas de São Paulo não era formado apenas de elementos da imprensa falada e escrita. Escritores faziam parte do quadro associativo também. Essa notável instituição democrática funcionava pelo sistema de mesa redonda, ou seja, do livre debate, em pé de igualdade de todos os assuntos por todos os associados, reunidos livremente, sem submissão a nenhum presidente, diretor ou diretoria. O
Clube dos Jornalistas Espíritas de São Paulo cumpriu durante 22 anos, com absoluta fidelidade a Allan Kardec, a missão de divulgar e defender a doutrina espírita. O trabalho do clube representou um momento decisivo na divulgação do espiritismo e correção de muitos erros na prática doutrinária. Essa postura doutrinária, Herculano Pires manteria até o momento da sua desencarnação. Com que ênfase e sabedoria o missionário defendia a doutrina de Allan Kardec, sem medir esforços de peito aberto, diante das câmeras de TV ou em artigos de jornal. Importante destacar que Herculano Pires entrou em muitos debates com entidades e federações, que em sua época cometiam erros no tocante aos conceitos da doutrina espírita. Porém, os debates ficavam sempre no âmbito das ideias. Da parte dele, nunca era levado para o lado pessoal, a ponto de criar inimizades. Herculano trabalhou com afinco no primeiro Congresso Brasileiro de Unificação Espírita, em 1948, e depois também no primeiro Congresso Educacional Espírita Paulista, em 1949, promovidos pela USE. Do Congresso Educacional saiu a criação do Instituto Espírita de Educação, do qual ele foi eleito o primeiro secretário. No ano de 1950, acontece o segundo Congresso Estadual Espírita, onde Herculano defende que Kardec é a bússola do movimento espírita para a unificação, pois, segundo ele, o conhecimento, então periférico da codificação kardeciana por parte da maioria dos dirigentes das federativas e dos centros espíritas, era o verdadeiro empecilho à unificação do movimento doutrinário. Apesar de muito trabalhar, fazendo turnos em redações de jornais e publicando colunas em vários periódicos, a situação financeira para Herculano parecia nunca melhorar. Outra preocupação para ele também era a sua saúde, pois já sofria com o fígado, teve problemas com o pâncreas, teve catarata, que lhe dificultava bastante a leitura, ciática, que periodicamente o aborrecia, além da rinite, que o obrigava a pingar no nariz gotas de um remédio em curtos intervalos. Então, sempre que podia, viajava no fim de semana ao litoral paulista, em companhia da família, a fim de recuperar as energias, pois sua cunhada caçula possuía um apartamento na Praia Grande. Apesar de todos os contratempos, Herculano continuava sempre trabalhando, e a sua produção literária era grandiosa. Em maio de 1953, ele termina os originais da obra Barrabás, o Enjeitado, livro que recebeu muitos elogios de toda a crítica especializada, e um ano mais tarde virou programa de televisão em forma de teleteatro. No ano de 1954, ele lança Daga Moriga, onde ele retrata um vasto painel em cores fortes, a vida aparentemente pacata de uma cidadezinha. Outra obra que foi aclamada pela crítica literária por todo o país. Herculano lança também Um Deus Vigia o Planalto, uma alegoria sobre a fundação e o desenvolvimento de São Paulo. Argila, o primeiro livro de poesia moderna, sem métrica nem rima, tipicamente espírita, a aparecer no país. África, que foi distribuído ao público no dia 13 de maio e teve grande repercussão dentro e fora da comunidade negra e depois virou um experimento teatral também. Murais, outra obra de poemas e poesias aclamada pela crítica. A Cor de Deus, livro que lançou com o pseudônimo de Rudimar Augusto, pois entraria em um debate religioso com outro autor que criticou sobremaneira o espiritismo, a mediunidade e as questões raciais. O livro contém 27 poesias que dignificam a poética espiritualista. No ano de 1957,
houve uma grande mobilização do movimento espírita brasileiro para a comemoração do primeiro centenário do lançamento de O Livro dos Espíritos. Todas as entidades federativas participaram ativamente desse momento, inclusive com o lançamento de selos comemorativos patrocinado pelo próprio presidente da República, Juscelino Kubitschek. Em São Paulo, a USE assumiu a coordenação das comemorações dessa importante data, com Herculano à frente das iniciativas. Note-se aqui que houve uma retaliação agressiva do clero católico por conta de toda a exposição que o espiritismo estava tendo na mídia e junto à população em geral. E Herculano utilizou-se diversas vezes das colunas dos jornais e dos meios radiofônicos para defender e esclarecer a todos sobre a importância e o marco histórico de O Livro dos Espíritos para o desenvolvimento espiritual e preparação da humanidade para uma nova era. No dia 18 de abril daquele 1957, no ginásio do Pacaembu, com a presença de mais de 7.000 pessoas, sendo que, por falta de cadeiras, 2.000 ficaram em pé, assumiram a tribuna diversos oradores e personalidades do movimento espírita de então. Castro Neves, os irmãos Jaime e Luiz Monteiro de Barros, Vandique de Freitas, Apolo Oliva Filho, Romeu de Campos Vergal, Sérgio Vale, Arilex, Eliseu Rigonati, Luísa Peçanha Camargo Branco, Júlio Abreu Filho. E todos aplaudiram em pé quando Herculano Pires assumiu a palavra, com seu discurso vibrante e entusiasmado, defendendo os postulados da terceira revelação. Naquele ano, ainda viria a edição comemorativa de O Livro dos Espíritos, traduzida por Herculano Pires. Livro lançado pela editora LAC. No prefácio da obra, ele demonstra toda a sua erudição e conhecimento da causa que defendia tão bem. Ainda contribuiu nesta obra com mais de 60 notas esclarecedoras de rodapé. Herculano passa a ficar conhecido como o apóstolo de Kardec, por sua fidelidade aos ensinos dos espíritos através da codificação do mestre de Lyon. Naquele mesmo ano de 1957, Herculano é eleito presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo, contribuindo e sendo reconhecido por toda a classe dos profissionais e entidades da categoria de sua época, por suas nobilitantes qualidades dentro do meio jornalístico e da imprensa em geral. Herculano gradua-se em filosofia em fins de 1957, especializando-se em História e Filosofia da Educação. O estudo sistemático da filosofia não somente aprofundou, como alargou ainda mais o horizonte cultural de Herculano Pires. Na verdade, a partir daquela data, Herculano Pires se tornaria magistral no aprofundamento da interpretação dos textos da codificação kardeciana. Dissera Chico Xavier, inspirado por Emmanuel, que Herculano Pires fora o metro que melhor mediu Allan Kardec. Paralelamente às atividades nos diários associados e no movimento espírita, desejava Herculano Pires iniciar a vida de professor. Tentou em diversas faculdades da capital e foi vencido pela burocracia e pelo preconceito por ele ser declaradamente espírita, pois muitas instituições de ensino tinham em sua direção o clero católico. Chegou até dar aulas por algum tempo em colégios e já estava desistindo do sonho de lecionar quando foi convidado a ocupar a cátedra de História da Educação e Filosofia da Educação na Faculdade de Filosofia de Araraquara. Herculano Pires seguiu com a família para Araraquara, sem, no entanto, desligar-se dos diários associados. Mas as aulas na faculdade obrigaram-no a renunciar, por falta de tempo,
ao cargo de delegado do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo, junto à Federação Nacional dos Jornalistas, e mais, vivendo tão distante da capital, era-lhe impossível continuar na presidência do Clube dos Jornalistas Espíritas. A permanência em Araraquara foi curta. 9 meses após ter chegado na cidade do interior, Herculano muda-se novamente para São Paulo com toda a família, pois compromissos maiores o chamavam para a capital do estado, junto ao movimento espírita. Em seu diário, ele revela que Caibar Schutel lhe enviou mensagens, inclusive através de Chico Xavier, dizendo da necessidade de sua volta para a cidade de São Paulo. No ano de 1961, o presidente da República, que na época era Jânio Quadros, convida-o a assumir a chefia do Subgabinete Civil da Presidência da República em São Paulo. Herculano, depois de muita relutância, aceita, impondo algumas condições que Jânio, como todo político, a princípio aceitou, mas depois não deu mais ouvidos a Herculano, o que fez com que ele renunciasse o cargo alguns meses depois de ter assumido. De volta a São Paulo, ele retorna com alegria à literatura, à atividade nos diários associados e à presidência do Clube dos Jornalistas Espíritas do Estado de São Paulo. Herculano era convidado com frequência a ministrar cursos de filosofia em entidades espíritas e não espíritas. A Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC, através do catedrático Padre Mauro Batista, o convida a ministrar o curso dentro da matéria de problemas filosóficos e teológicos do homem contemporâneo. Com o impulso dos conhecimentos filosóficos que ele desenvolvia a cada dia, a produção literária se voltava para esse campo, com os lançamentos dos livros Tempo de Magnólias, Os Filósofos, O Espírito e o Tempo, O Ser e a Serenidade, Agonia das Religiões, Revisão do Cristianismo e Curso Dinâmico de Espiritismo. A produção intelectual de Herculano era contínua. Livros filosóficos, romances, poesias, crônicas, artigos para jornais doutrinários e profanos, etc. Mas já com mais de 50 anos de idade, ele sentia-se alquebrado. O trabalho exaustivo e de tão grande valor realizado por Herculano Pires, no campo da filosofia, no entanto, dera um mais belo fruto. Além de haver sido admitido como membro titular do Instituto Brasileiro de Filosofia, teve ele a satisfação de ver a filosofia espírita, graças aos seus livros, ser reconhecida, agora oficialmente, na área profana mais intelectualizada do país. Grande era a experiência de Herculano Pires no trato da mediunidade, pois dirigia sessões mediúnicas desde os 20 e poucos anos de idade, quando presidira o Centro Espírita Humberto de Campos, em Cerqueira César. Ele funda em sua própria casa o grupo espírita Caibar Schutel, onde realizava semanalmente sessões mediúnicas, cada vez mais concorridas. Com todo o seu conhecimento nos assuntos relativos à relação entre os espíritos e o mundo corpóreo, bem como os meios como essa relação acontece, ele lança o livro Mediunidade. Então, ele dá sequência a um projeto que se iniciou em 1954 com o lançamento do livro Barrabás, e em 1971 lança o livro Lázaro, finalizando a trilogia com o lançamento em 1979 do livro Madalena. Essa trilogia ficou conhecida como A Conversão do Mundo. Herculano Pires participou ativamente da criação do Instituto Paulista de Parapsicologia, fundado em 30 de agosto de 1963, assumindo a cadeira de secretário-geral. Foi um dos maiores defensores da doutrina espírita contra os ataques dos padres, bispos, pastores e dos pseudos parapsicólogos, que queriam provar, mas sem provas,
que o fenômeno mediúnico era fraude e não havia manifestação dos espíritos, mas sim animismo ou mistificação de médiuns. Herculano foi a voz em defesa do espiritismo nesse momento. Ele também se colocou na defesa do médium Zé Arigó, que sofria as acusações por parte de grupos da igreja e também de pseudos parapsicólogos de exercer a medicina de modo ilegal. Herculano foi um dos poucos espíritas que saiu em defesa do médium de maneira bastante contundente, publicando artigos em jornais, sempre embasado em estudos científicos, nas áreas de psicologia, neurologia, sociologia e da verdadeira parapsicologia. Todos esses estudos do médium Zé Arigó acabou mais tarde virando um livro, cujo título foi Arigó, Vida, Mediunidade e Martírio. Este livro de Herculano Pires é realmente o único que apresenta o caso Arigó em termos científicos e em seus vários aspectos. Herculano sentia a necessidade de que as obras de Kardec fossem interpretadas da maneira mais fiel possível. Então, abraçou uma tarefa que só caberia a ele mesmo, como sendo o maior entendedor da doutrina espírita no país naquele momento. Ele já havia realizado a tradução de O Livro dos Espíritos, por ocasião da comemoração do primeiro centenário. Partiu então para a enorme tarefa de traduzir todas as outras obras da codificação, inclusive a Revista Espírita. Ele dizia que o idioma francês possui muitas particularidades e que, quando traduzido para o português, nem sempre traz o verdadeiro sentido para o leitor. Falava que as traduções existentes das obras da codificação não tinham o cuidado necessário e faltavam explicações para que o leitor não ficasse sem entender. Com a ajuda então de Silvia Amélie Pereira da Silva, uma tradutora que ele conheceu e aprovou para o trabalho, Herculano entrega toda a obra de Kardec traduzida e com centenas de anotações de rodapés que ajudam no esclarecimento do texto. A TV Tupi, Canal 4 de São Paulo, havia lançado com sucesso um programa jornalístico sob o comando de Almir Guimarães, dos Diários Associados, que consistia em trazer diante das câmeras um convidado com projeção social a fim de ser sabatinado por 5 jornalistas. O programa intitulava-se Pinga Fogo. Chico Xavier aceitou o convite porque Herculano Pires também o interrogaria. Pinga Fogo, com duração de 2 horas e meia, foi levado ao ar na noite de 28 de julho de 1971 e eletrizou São Paulo. Chico Xavier brilhou. O Diário de São Paulo criou uma coluna dominical chamada Chico Xavier Pede Licença, que logo ficou famosa por divulgar mensagens recebidas pelo médium de Uberaba, comentadas por Herculano Pires. A parceria Herculano Pires e Chico Xavier no Diário de São Paulo resultou em 4 obras de grande importância na história da literatura espírita brasileira. Eis os títulos: Chico Xavier Pede Licença, Na Era do Espírito, Astronautas no Além e Diálogo dos Vivos. Chico e Herculano autografaram milhares de livros por 14 horas ininterruptas na Segunda Bienal Internacional do Livro, que ocorreu de 17 a 25 de junho de 1972 no Parque Ibirapuera, em São Paulo. Esse fato surpreendeu escritores, editores e jornalistas de todo o mundo que se encontravam no evento. Herculano Pires também foi convidado pela já famosa novelista Ivani Ribeiro para assessorá-la doutrinariamente nos roteiros de 2 novelas que viriam a fazer um enorme sucesso na televisão brasileira e que ajudariam a divulgar e expandir de maneira mais retumbante os conceitos da doutrina espírita por todo o território nacional. As novelas A Viagem,
e O Profeta foram ao ar pela então TV Tupi, sendo que a primeira veio a ser regravada já no formato a cores pela TV Globo. Em todas as exibições, o sucesso de audiência foi altíssimo, chegando a atingir 85% dos telespectadores. Herculano também foi um dos grandes nomes da pedagogia espírita. Esteve à frente de um projeto que lançou a ideia das escolas de espiritismo, onde ocorreriam cursos de nível superior que preparariam os professores para lecionarem as mais diversas matérias, com embasamento doutrinário. O projeto grandioso não teve condições naquela época de ser viabilizado, mas orientou vários colégios e escolas que vieram posteriormente a utilizar-se dos seus conceitos. Ele também foi o principal articulador e responsável pelo lançamento da revista Educação Espírita, um periódico que se propunha a trazer todo o conceito pedagógico doutrinário para auxiliar na educação de almas. Esse trabalho e outros de sua autoria, voltados para a área da pedagogia, foram reunidos e transformados em um livro, lançado mais tarde com o título de Pedagogia Espírita. Não temos a menor dúvida em afirmar que Herculano Pires foi o maior defensor da pureza doutrinária no movimento espírita brasileiro. Foram muitas as lutas que ele travou para que os conceitos da doutrina espírita trazidos através da codificação de Allan Kardec permanecessem inalterados e chegassem até os espíritas e estudiosos de maneira original. Ramatiz, Pietro Baldi, Quarta Revelação Luisina, Espiritismo Divinista são alguns dos erros e teorias ufanistas que tinham a intenção de deturpar conceitos doutrinários e foram combatidos por Herculano Pires em sua época. No livro A Pedra e o Joio, ele vai mostrar de maneira científica e lógica a impossibilidade da teoria corpuscular do espírito, uma outra ideia que surgiu no movimento espírita querendo adulterar a doutrina espírita. No livro O Verbo e a Carne, publicado em 1973, em parceria com Júlio Abreu Filho, ele vem desmascarar o rustanguismo, que se imiscuiu dentro do movimento espírita brasileiro. E como ele próprio diz em seus diários particulares, talvez a maior de todas as lutas que ele travou foi contra a deturpação do Evangelho segundo o Espiritismo, realizado por uma editora na cidade de São Paulo, intentando somente lucros financeiros e alterando o conteúdo da obra de Kardec. Essa história foi contada em detalhes no livro Na Hora do Testemunho, lançado em 1978 em parceria com Chico Xavier. E no dia 9 de março de 1979, pouco antes do início da reunião mediúnica do Grupo Espírita Caibar Schutel com sede em sua casa, Herculano é levado ao hospital com um mal súbito. Desencarna e naquela mesma reunião ele já se comunica, demonstrando a sua consciência e entendimento dos processos espirituais. Reproduzimos aqui a mensagem deixada por ele logo após o seu desencarne. Família querida, vivendo contigo dias felizes e amenos, na experiência do lar prossegue a vida. Coragem e otimismo. Não quero pompas nem velas, apenas a simplicidade do professor do interior em metrópole de céus e estrelas. Sustente em apoio vibratório a casa. Ampare o livro da codificação. E eu, em espírito ou memória, ao lado dos amigos espirituais, convosco sempre estarei, no apostolado de pregar e servir a doutrina dos espíritos com o mestre de Lyon. Virgínia querida, mais esposa do que esposo que fui. Já não tem falar nem riso, nem seu poeta, mas que semblante triste o seu. Volte ao que era, como o tempo na casa velha, tudo é vida, das noites de rima, doutrina e cozinha, lar. Amigos, não é confusão, é nova sensação de viver,
sentir que já não sou corpo, mas alma, até que enfim, desculpe, Espírito de verdade, amparado em novas luzes, a nossa luzinha, que ajudaste a construir no momento a Deus, menos choro e mais café. Se há dificuldade de captar a escrita, imagine a de despertar aqui para dizer aos daí, sobrevivência d'alma. Muita paz em Jesus. O corpo de Herculano Pires foi enterrado no dia seguinte, às 4 horas da tarde, no cemitério de São Paulo, com grande acompanhamento. Instituições espíritas e culturais fizeram-se presentes. Muitas homenagens para aquele homem que ficou conhecido como o apóstolo de Kardec, por entender tão bem os postulados da doutrina espírita e principalmente por defender de maneira sublime a pureza dos conceitos trazidos a lume na codificação do mestre lyonês. E nós, através desses pequenos traços biográficos, queremos agradecer e deixar nossa homenagem a Herculano Pires, por ter nos deixado tantos exemplos de como devemos agir diante das novidades que nos chegam, querendo superar o conhecimento trazido pela espiritualidade através da doutrina espírita. Obrigado, Herculano Pires. Oi pessoal, eu espero então que tenham gostado dos traços biográficos do Herculano Pires. Como eu sempre faço nos finais dos vídeos, eu trago aqui a maior referência que eu tive para fazer o vídeo. E dessa vez a gente buscou nessa biografia aqui do Jorge Rizzini, que inclusive foi um amigo pessoal ali, particular, né, muito próximo de Herculano Pires. Então ele escreveu esse livro aqui, Herculano Pires, o Apóstolo de Kardec. É muito interessante, aqui vocês vão encontrar muito mais detalhes do que eu consegui colocar no vídeo, claro. E eu indico a vocês, vem aqui, busca esse livro que é muito interessante. Além disso, eu estou deixando aqui embaixo, na descrição, algumas referências bem bacanas. Por exemplo, tem um documentário que está no YouTube e que eu estou deixando o link aí embaixo, que chama Herculano Pires, um convite para o futuro. Aqueles que tiver a oportunidade, assistam, é muito interessante. Existem opiniões ali de muitas pessoas entendidas em vários assuntos e ali fala muito do que a gente falou nesses pequenos traços biográficos aqui. Outra referência que eu também indico vocês a procurarem é o site da Fundação Herculano Pires. Na verdade chama Fundação Maria Virgínia EJ Herculano Pires. Então eu estou deixando o link também, ali tem bastante informação sobre Herculano Pires, sobre sua vida, é muito interessante. Além de toda a bibliografia de Herculano Pires, que também ali eu estou deixando na descrição desse vídeo, para vocês, aqueles que se interessarem por toda a obra de Herculano Pires. Ele tem uma obra na parte de poesia ali, na literatura, que é muito interessante. Então, assim, é muito gostoso para aqueles que quiserem se aprofundar um pouquinho na história de Herculano Pires. Então é isso, pessoal. Foi muito gostoso, foi muito bom fazer esse vídeo. Eu espero que tenham gostado. Aqueles que gostaram, deixem o like. Se inscrevam no canal, aqueles que ainda não são inscritos, para a gente aumentar aí a nossa comunidade de pessoas que gostam de biografias. E é isso aí. Espero vê-los então no próximo vídeo. Tchau! Yeah.